penitência aqui no aeroporto. Não, falta 10 No minutos. outro dia o culto estava encerrando já. Uma penitência que pagamos ali. Até... Eu tinha cara, tinha casa, terreno, vendi tudo lá. Então, queridos, muito bom estar aqui com vocês nesse dia de hoje. Eu tenho o privilégio de receber esse convite pela pessoa do nosso querido pastor Henrique, hoje exercendo o seu pastoreio, né, na IPMO, aqui em Pedro do Rio, mas também tenho a pessoa do pastor Ricardo, essa pessoa que nos deu o prazer e o privilégio de estar nesse dia de hoje, também participando desde ontem, na verdade, quando nos encontramos ali na cidade de Paraíba do Sul, para hoje estar fazendo um programa de rádio chamado Uma Voz na Cidade. E ali nasceu também o desejo da gente estar vivendo esse podcast para falar a respeito desse ministério a qual na individualidade de cada um o Senhor nos confiou. Mas sabedor que cada um de nós aqui temos um propósito a viver por aquilo que o Senhor nos concedeu. E eu quero deixar aqui um espaço aberto, o anfitrião da casa, o nosso querido pastor Henrique, que nos recebe também nessa manhã, fazendo com que essa oportunidade seja alcançada a você. Você nos olha como pastores que somos, vivendo os nossos desafios. Eu estou ali plantado na localidade de Sardual, terceiro distrito de Paraíba do Sul. Sardual, nós temos hoje ali uma área muito conhecida, pastor Henrique, pastor Ricardo, pelo futebol. Ali, juntamente a família Leal, né, que é o Gil Leal, juntamente o seu pai, que era o falecido João Leal, também que trouxe e abrilhantou aquele lugar também com esporte. E esse esporte hoje é uma continuidade na nossa localidade. Mas nós, como igreja, estamos ali vivendo esse tempo, a Igreja Evangélica Família Apostólica, mais conhecida como a IEFA. Pela sigla, nós alcançamos a denominação chamada Igreja Evangélica Família Apostólica. Eu vou estar falando mais adiante um pouco desse pastoreio, um pouco também desse ministério que o Senhor nos confiou, mas deixa aqui também aberto ao nosso querido pastor Henrique. Amém. Bom, a nossa igreja está aqui em Pedro do Rio há 35 anos, para a glória de Deus. Eu gosto muito desse versículo que diz assim, ó, que Deus dá pastores conforme o seu próprio coração. Né? É o coração dele, ele determinou e nos chamou para essa obra. E é uma obra de espanto. E eu conversando com o pastor Jonas, ele provavelmente vai falar, né? Ele hoje, a IEFA funciona, não é, pastor? Num lugar que já foi um clube. É uma coisa que a gente tem em comum. E hoje a Igreja Pentecostal Monte das Oliveiras funciona aqui em Pedro do Rio, nessa porta que Deus abriu. Também era um clube e agora é a casa de Deus. É um lugar de resgate, é um lugar de encontro, é um lugar de aproximação na presença de Deus, é um lugar de ensino. Hoje eu comentei com vocês sobre isso, né? Esse ano a gente concretizou mais um sonho, que nós começamos o nosso seminário teológico. A minha formação é de educação. Eu creio assim, Deus me chamou para isso. Às vezes eu digo aqui numa reunião de obreiros, na igreja, assim, ó, Deus usou meu pai, um construtor, e ele edificou os prédios, edificou a igreja. E agora Deus me trouxe. E eu tenho essa preocupação da educação, da continuação, do aprimoramento e do aperfeiçoamento. Então, 2024 para mim é um ano maravilhoso, em que a gente consegue expandir o ministério. E estar com vocês, com essas coisas que nos foram apresentadas, né, através do pastor Ricardo. Vou passar a palavra para ele aqui agora. O café de pastores, esse relacionamento próximo, essa abertura de portas, isso é uma coisa maravilhosa que a gente está vivendo e está experimentando. Vou passar para o pastor Ricardo falar um pouquinho da Ceifa, né? Na verdade, pastor Henrique, a Ceifa, ela nasceu em 2007, mas no ano de 2007, bem no início do ano, na verdade, no final de 2006, eu vim pela primeira vez assim para estar em Itaipava. Eu passava em Itaipava indo para Belo Horizonte, passava em Itaipava quando eu ia em Petrópolis, na Rua Tereza, mas nunca havia estado em Itaipava.
Então nós temos um trabalho em Friburgo chamado Casados para Sempre. E eu sou líder do Casados para Sempre, eu e minha esposa Simone, há muitos anos, né? Mais de 25 anos que a gente trabalha direcionado nessa linha de Casados para Sempre. E teve um casal que era de Itaipava, que migrou para Friburgo a trabalho, e ali eu os conheci, e ali nós começamos a nos aproximar, preguei o evangelho, ele estava afastado, voltou para Jesus, e aí começou esse link Friburgo e Itaipava. Foi quando eu vim aqui, aí depois eles voltaram, porque o ciclo profissional lá se findou, eles voltaram para Itaipava para trabalhar e ter a sua casa. Ele já tinha a casa própria aqui. E foi quando eu vim aqui pela primeira vez, no final de 2006, dezembro de 2006 aproximadamente. E Deus, assim, nos deu um direcionamento de estar aqui com eles, conversando, batendo um papo. E nesse bate-papo, nós vamos dar uma caminhada no parque de exposição. E ali ele encontrou com outras pessoas que eu conhecia também, amigos dele, né? E eu estava ali e tal, de repente, eu entrei na conversa também, porque eu estava com ele, me apresentou, aquela coisa toda. De repente, uma pessoa assim, do nada, que não tinha nenhum vínculo com igreja, com nada. Ele falou assim: o senhor é pastor, né? Daqui uns dias o senhor vai montar uma igreja que vai ser uma bênção. Com essas palavras. Aquilo foi assim, uma frecha no meu coração. Mas aquele negócio, eu tinha toda uma estrutura em Friburgo, já estava enganjado no ministério em Friburgo, eu era pastor auxiliar do pastor Sérgio da Ceifa de Friburgo. Minha casa eu tinha tinha mais ou menos um ano e pouquinho que eu havia acabado de terminá-la. Então eu pensei naquilo, mas aquilo entrou no meu coração, sabe? Aquela coisa que você sabe que é de Deus. E eu pensei assim, bom, a resposta certa veio da boca da minha esposa. Que a minha esposa, tipo assim, ela para dar uma resposta, ela é aquela pessoa que vai pensar muito, vai avaliar muito. E na ida embora, a gente no carro conversando, batendo um papo, falei: Simone, se a gente começasse uma igreja em Itaipava, ela do estalo assim de nada, não, eu viria. Falei: bom, então, o que eu achava que ia ser uma grande barreira, não um empecilho, porque minha casa tinha um ano, quer dizer, entre comprar terreno e construir a nossa casa, nós demoramos 15 anos. Né? Compramos terrenos, preparamos, construímos a casa do nosso jeito, tudo do jeito que a gente queria. Eu sou meio espaçoso, então tudo grande, sala grande, quarto grande, banheiro grande, cozinha grande. Eita. Área de lazer grande, aquela coisa, tudo que a gente imaginava. Era a casa que eu faço parte de uma igreja aqui em Friburgo, que é uma igreja de porte médio, uma igreja que tem em torno de 800 pessoas, ou até um pouquinho mais agora. Né? Então, eu tinha que ter eu imaginava uma casa para receber aqueles que tinham convívio comigo. E ali começou a nossa migração para Itaipava. Eu levei a minha liderança, meu pastor, a princípio, ele relutou um pouquinho, tal, porque eu já estava enganjado, era um pastor auxiliar ativo na igreja, já trabalhava de tempo integral na igreja. Mas quando Deus quer um projeto, a gente não entende muito bem, mas Deus faz. E aí, quando foi em janeiro, não, foi em fevereiro, na verdade, logo depois de um retiro de carnaval, meu pastor me chamou para conversar, e ele falou: Ricardo, o negócio é o seguinte, deixa eu abrir o jogo com você. Você sabe o que você está, a decisão que você está tomando de sair daqui, hoje está enganjado, seu ministério ativo, você tem uma igreja que te abraçou, aí começou a mostrar todos os prós e contras. Se você vai e não der certo, você volta como um derrotado, cara. As pessoas vão olhar para você como alguém que meteu os pés pelas mãos e não deu certo. Essa imagem do Ricardo que a gente tem hoje vai mudar. Agora, se você falar que quer ir, eu vou te enviar. Mas não sei de onde tive tanta coragem. Tem hora que a gente tem coragem. É interessante, né, pastor Ricardo? Quando o senhor está contando e falando, o senhor fala com muito afinco, né? O senhor fala de algo que é muito concreto na sua vida, né? E eu me lembro da sua chegada. Eu estava labutando algumas obras, né, obras materiais, como construtor, nessa cidade de Petrópolis, Itaipava, vivendo Araras, vivendo aqui Posse, vivendo Boa Esperança. Havia uma vida muito ativa. E eu me lembro quando o senhor chegou nessa região. Eu me lembro quando o senhor chegou abraçando uma sociedade, abraçando um povo,
e fazendo desse cunho pastoreio da sua vida abrilhantar e crescer tamanho qual tem crescido nesse lugar. Hoje eu vejo o senhor fundamentou aqui um ministério, né, onde temos uma igreja estabelecida, onde temos uma casa, né, que o ministério lhe deu isso como direito, né, de poder construir a igreja. Eu vi a construção, eu vi começar, eu vi a primeira estaca descer naquele terreno. Eu pude um dia estar ali, pastor Henrique, juntamente a ele e a igreja, eles estavam fazendo concretado. E eu me lembro que eu cheguei ali para orar, não sei se o senhor lembra daquele tempo. Eu falei assim, homem, a minha oferta hoje é uma oração a respeito da vida de vocês. Ele mandou parar todo mundo e nós fomos ali orar para viver aquele tempo daquela oferta, que era uma oferta de oração, trazendo à existência aquilo que os nossos olhos não via. E hoje, quando nós estivemos ali, né, essa semana passada, naquele café de pastores, gente, eu ficava ali olhando cada detalhe, olhando para as duas portas, né, que todas as duas portas da porta de entrada. Eu falei, meu Deus do céu, quem viu isso aqui começar e ver nessa estrutura, uma coisa eu sei, tudo aquilo que o Senhor começou a executar, para Deus já está tudo pronto. A gente só precisa descobrir, né, pastor Henrique, esse fator. E assim, eu fico maravilhado aí com o seu testemunho, com a sua, com o seu ato de fé, né, de sair ali de Friburgo e estar vivendo aqui hoje esse ministério ao lado da sua esposa. Hoje a sua filha que está aí, né, Minha crescendo. filha, quando veio, tinha 1 ano e 3 meses, 1 ano e 3 meses, quando nós viemos para cá. Hoje, agora, no dia 6 de fevereiro, ela completou 18 anos. Né? Então, Deus, assim... Na verdade, Deus nos plantou nesse lugar. É lógico que eu tenho um apego muito forte à minha liderança. O pastor Sérgio é um amigo pessoal, é o meu pastor. Né? A gente, até quando nós viemos para cá, as pessoas achavam, será que eles estão com algum tipo de problema, algum tipo houve alguma situação? As pessoas estranharam a minha saída. Mas realmente na verdade, era um ampliar de tenda. Era algo assim que Deus tinha gerado para aquele tempo. E quando nós viemos, né, tanto que quando nós viemos, a proposta sempre foi essa, nós sermos uma extensão de Friburgo em Itaipava. Né? E hoje mesmo, eu presidindo, a gente sempre está junto, ele vem, prega na igreja, a gente está sempre, não perdemos esse vínculo. Né? Eu acho que isso é importante. Eu faço parte da Igreja Safe há 30 anos, eu me converti nela, estou nela até hoje. Né? Então, eu tenho uma história dentro da Igreja Safe. E minha esposa de igual forma. Hoje, graças a Deus, como o pastor Jonas falou, estamos ali estabelecidos, compramos o terreno, fizemos uma construção, ainda não é a definitiva, porque a definitiva vai ficar muito mais bonita, muito mais... Na verdade, é um projeto que Deus me deu. Às vezes as pessoas nem entendem muito. Poxa, mas você fez isso aqui tudo, está tão bonito. E você... Mas eu sempre falo, isso aqui não vai ficar nada, aquilo ali vai tudo para o chão. O que vai ser levantado é algo completamente diferente. Mas a verdade é que a gente vê o que Deus pode fazer. Eu nunca imaginei que eu teria tal capacidade, tal condição. Né? Mas Deus, primeiro que Deus que me encorajou. Né? E segundo que Deus que trouxe tudo à existência, porque recursos nós não tínhamos, nenhum. Muito pelo contrário. Né? Então, mas Deus providenciou tudo. Agora, é lógico, não adianta Deus abrir a porta se não passar por ela. A gente precisa ter uma ação, uma atitude. Então tem sido assim, um tempo muito bom, quer dizer, esse ano vai fazer 17 anos, né? Em julho agora completa 17 anos que nós fomos plantados nessa cidade. É uma coisa que eu tinha até brincando com minha esposa, falei, ó, se eu morrer, me enterra em Itaipava. Não me leva para Friburgo, não. Eu ia comentar contigo, que você é mais daqui já do que de lá. Agora, eu estou escutando tua história, esse dia eu estive lá na garagem onde começou a ceifa, você me mostrou esses dias, isso é uma coisa que a gente tem em comum. Essa igreja também, pastor Jonas, começou numa garagem e só cabia um Fiat Uno apertado. E aí a gente vai lembrando das histórias, a gente fica emocionado, né? Que dificuldade que era para comprar um banco. O banco era resto de obra. A gente raspou, montou os bancos para comprar um violão, para comprar um instrumento musical, uma aparelhagem de som, e você vê que a obra é uma semente, né? Que ela é plantada no coração, um projeto que nasce. E ela vai crescendo.
E ela não cresce só o prédio, mas ela cresce as pessoas, ela cresce a intenção, ela cresce, olha só, o testemunho. Por exemplo, se a gente tem isso em comum, eu não sei como é que você começou, quero te escutar agora. Mas a gente começou nessa garagem. Você começou lá na garagem que eu vi esses dias. Isso, na verdade. Eu não sei se a gente tem foto aqui na igreja, não tem, mas talvez alguém tenha. Só cabia um Fiat 147. Mas ó, a semente cresceu. Juntou pessoas, juntou propósitos, né? E essa obra maravilhosa, que a gente olha para trás e fala assim, ué, mas se nunca teve recurso, como é que a gente chegou até aqui? É porque Deus sempre viu o recurso na hora certa, no tempo certo, né? E glória a Deus por isso. E pastor Jonas, como é que foi lá? Então, pastor Henrique, falar como foi lá em Sardual, como está vivendo esse tempo, eu volto à cena aqui. Quando eu falo do pastor Ricardo, não era diferente quando eu entrava aqui na rua do Paiolim, e ali eu via a igreja, né, IPMO, aberta uma porta logo aqui em cima, onde o seu pai sempre teve um nome, uma reputação, né, um homem de respeito, um homem que trouxe a vida de vocês, né, hoje você como pastor, fruto daquela semente, Sim. fruto daquilo que aquele homem ali viveu e está vivendo até o dia de hoje, né? Com respeito. Ele não precisa nem falar, né? Basta ele estar que já é uma voz nas nossas vidas. E eu me lembro que eu fazendo obra aqui em cima, no final do Paiolim, lá em cima nos Tabuões, construí ali por um período de um bom tempo, e sempre que eu entrava aqui, aquela igreja ali me chamava a atenção. Eu não tive assim muita frequência, mas eu tive uma frequência ali junto com o falecido Dedé, não sei se o senhor lembra do Dedé. Sim, lembro. Dedé da padaria, juntamente a irmã Vilma, né? O Dedé sempre carregando aquele cavaquinho dele, outrora sanfona, eram alguns louvores que eram marcados pela vida dele, né? Um deles Tem que Nascer de Novo, o outro como é que é aquele louvor das rosas? Interessante. Os Pregadores de Rosa, isso aí, obrigado Marcelo, faz memória a sua pessoa, do seu tempo, né? Então, nesse tempo, me dá assim o direito de pensar, né? O que Deus faz? Quando o irmão Dedé e a irmã Vilma, você quer saber como começou? Na verdade, começou no fundo da casa do irmão Dedé e da irmã Vilma. Olha bem, eles moravam em Sardual, onde hoje é a casa do Jorge, o irmão deles, né? Que tem casa ali em Sardual. E o irmão Dedé, juntamente a irmã Vilma, eram pessoas que já oravam pela minha vida sem me conhecer. Eu tinha uma situação que se deu um comentário muito grande na nossa localidade por uma sentença que eu tinha sobre a minha vida, e dentro desse tempo eles passaram a ter conhecimento, passaram a orar pela minha vida. E nessa oração, eu tive o privilégio de num dia sentar com o irmão Dedé e ele falar, rapaz, a gente ora pela sua vida, eu creio que Deus tem uma mudança. E aí ele nos fez um convite para ir a um culto na casa dele, eu e a minha esposa, e era exatamente um lugar pouco maior do que essa sala aqui. Mas quando a gente chegou naquele ambiente, esse ambiente era atrás da casa, pastor Ricardo. É interessante, porque era uma garagem também, era uma varanda garagem, mas se dava atrás da casa. Quando eu e a minha esposa chegamos naquele ambiente, o irmão Dedé estava tocando a sanfona e cantando o hino 15 da harpa, né? O quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Ali Deus pegou a gente. Ali Deus pegou a minha pessoa, Deus pegou a minha esposa. A gente já entrou para aquele ambiente debaixo de um planto. E eu me lembro que quando a gente sentou, Deus tomou a irmã Vilma, que é a esposa do irmão Dedé, que estava descosta para a gente, e Deus falou toda a nossa vida naquele momento ali. Aleluia. Ali se deu a nossa conversão, ali se deu a nossa chegada, a nossa base para o Evangelho dentro desse tempo. E ali, hoje a gente já vivendo há 25 anos, servindo o Senhor na localidade de Sardual, mais 11 anos pelo ministério que o Senhor tem nos confiado, que esse ministério é a Igreja Evangélica Família Apostólica. A Igreja Evangélica Família Apostólica, também a gente passou por 14 anos na Assembleia de Deus,
do pastor Joel Pinto, que inclusive hoje, né, a gente comentava lá em Paraíba do Sul, você falou do privilégio de estar ali juntamente com eles num período também, a gente comentou sobre a Merinha, sobre o pastor Joel Cirlei, a Joselma, a Joelma, cada uma dessas meninas que também dá um fator de grandeza daquela família, a família Rosala, e ali eu fui cuidado por eles por 14 anos. E nesse período eu me lembro também saindo dali debaixo da benção do pastor Joel, pastor Natanael, todo o contexto ministerial da Assembleia de Deus de Paraíba do Sul, e hoje servindo o Senhor há 11 anos ali em Sardual, mas a gente começou esse ministério dentro da minha casa também, né? A gente tem um sítio onde a gente recebe a igreja, e a gente tem uma igreja dentro do sítio. Então, por ter essa igreja dentro do sítio, a gente teve em Deus uma orientação para fazer uns cultos todas as quarta-feiras, 3 horas da tarde, que era a hora nona. E desse tempo foi quando Deus falou assim: primeiro sai, se desliga do ministério onde vocês estão inseridos, depois eu vou mostrar, assim como eu fui com Abraão, serei com vocês. E aí, passado 3 meses, Deus nos mostrou aonde nós estamos hoje, que é o clube, que era o antigo clube de Sardual. E nesse tempo a gente teve um período de 3 anos de construção, aonde a gente também não tinha nenhum recurso, porque o recurso com Deus não é para a gente ver ele, é para a gente viver pelo fator da fé, né? E nesse fator da fé, eu vivenciei esse tempo, dando o primeiro pontapé, né, da obra, do ministério, e ali estamos hoje há 11 anos. É como o senhor falou, parece com o seu porém do seu ministério, mas não é igual, né? Cada um de nós temos as nossas particularidades, e eu quero louvar a Deus. Hoje eu estou vendo aqui o Marcelinho, né, que está aqui debaixo de todo esse cenário, apresentando a nossa pessoa para melhor apresentação à mídia, mas o Marcelinho também pôde passar um período com a gente ali, foi um adorador de excelência, um jovem que Deus deu a ele aqui também hoje em Pedro do Rio, juntamente a vocês, um casamento onde está vivendo uma vida conjugal, certamente daqui a pouco está formando família, né? Os filhos virão, certamente, e eu creio, pastor Henrique, que esse é o fator da obra de Deus. Por isso eu sou grato a Deus aí também, pela vida do pastor Ricardo, que tem sempre uma palavra, né? A gente senta perto dele, tem uma palavra. E ele passou um período, né, com a gente ali no sítio, no encontro com Deus. Foi o primeiro encontro que nós realizamos aqui em Itaipava, né? Quer dizer, nós fizemos alguns encontros lá, encontro de homens, encontro de, né? Encontro com Deus, mas a primeira porta que se abriu foi ali, né? Você nos proporcionou essa condição de estarmos ali. E é verdade, a gente é grato, né? Eu costumo dizer que Deus é tremendo. Deus levantou algumas pessoas, né? E levanta até hoje para estar nos ajudando, né? Eu brinco às vezes que tem um que mora ali na Lajinha chamado Mirim. Ele abre letra, ele, né, escreve. A primeira vez que eu cheguei aqui, eu queria colocar o emblema da Igreja Safe, botar o nome ali. Eu saí procurando um tal de Mirim, nunca tinha visto o cara, mas como que Deus usou a vida dele para estar ali com o maior carinho, né? Recurso não tinha, né? O que eu podia pagar era pouco, mas ele se prontificou a estar ali, né? Quando eu cheguei de Friburgo, eu trouxe um monte de cacareco de som, não tinha nada, né? Eu chamei Natanael aqui, até o Natanael, que ele mexe com isso. Fui lá para Vila Rica, procurar o tal de Natanael, e achei ele, até hoje é amigo nosso, está com a gente, os dois, né? E então, quer dizer, nessa caminhada, Deus vai colocando muitas pessoas no nosso caminho. O Jonas abriu a porta para a gente fazer um encontro, né, dentro da realidade que a gente podia pagar na época, que era, Isso, né, que era, não tinha condição financeira, a gente tinha vontade, mas não tinha o recurso, né? Mas Deus proveu o recurso, Deus proveu a porta aberta através da vida do pastor Jonas. Então a gente tem vivido assim, a gente vê que é uma sucessão de milagres, né? Não é que nós fizemos nada, é apesar do que nós somos, Deus realizando através de nós. Deus é muito bom. E aí, pastor Henrique, quando ali a gente entrou para aquele ambiente que era um clube, né? Era um lugar muito obscuro, tudo muito precário, tudo muito precário. Na minha mente e na minha visão,
que era uma visão míope, eu posso dizer assim, eu tive o discernimento de alugar por aquilo que Deus me orientou o que fazer. Deus me deu a direção de todo o contexto do contrato, tempo de poder construir ali e como fazer, só que na verdade a gente não tinha o dinheiro para fazer nada daquilo. Aí eu falei, bem, a gente alugou, agora a gente entra, limpa o lugar e pinta as paredes e vamos começar o culto. Foi quando, na verdade, eu entrei e comecei a limpar o ambiente para limpar as paredes, passar uma tinta nas paredes. E ali o Espírito Santo de Deus falou assim, não é dessa forma. Procura um desenhista, procura um arquiteto, coloca no papel, vou te mostrar o que é para ser feito. E eu comecei a desenhar, chamei lá o arquiteto, e o arquiteto na época me cobrou R$ 5.000, no ano de 2013. Era R$ 5.000. E era muito dinheiro, pastor Henrique. E na verdade a gente não tinha como realizar. E aí eu me lembro que naquele momento eu falei, Senhor, e agora? Deus falou, entra pelo caminho de realizar um projeto e desse projeto o recurso virá. E quando eu realizei ali o arquiteto de ir lá e me passar o orçamento, não tinha um dinheiro, eu me lembro que no ano de 2013 eu fui convidado a ir em Camboriú, naquele evento de missões, né? Missões que o pastor Cizino realizava ali, né? Hoje a continuidade continua, mas não mais pelo pastor Cizino. O pastor Cizino hoje dorme no Senhor. E o que me fez ali em Camboriú foi um fator que um pastor amigo meu, ele me ligou e falou, pastor Jonas, eu quero o senhor na minha companhia, lá em Camboriú, vamos para esse evento missionário, aonde nós vamos viver ali um desatar de Deus. Mas como assim, rapaz? Eu não tenho como ir, eu não tenho dinheiro. Ele falou assim, deixa eu falar, eu já aluguei o hotel lá, eu já comprei a passagem, só preciso aqui, o senhor me passa o CPF, a identidade do senhor, para me concluir aqui a compra da passagem, nós vamos de avião. Experiência. Ele falou, o senhor só precisa levar um dinheiro para comida, para se alimentar. Nós vamos ficar lá 5 dias. E aí, nesse momento, nesses cultos de tarde, de quarta-feira, eu expus para a igreja que eu tinha um desejo de ir, mas não tinha condição. Uma das irmãs levantou e trouxe R$ 200, outros trouxe 50, outros trouxe mais 50, e eu saí dali com R$ 500. Era o suficiente para ir e vivenciar a experiência. E eu me lembro que a gente chegou no aeroporto, na hora de embarcar, foi tão interessante que a gente achou de tomar um café novo, né, na experiência de ir no aeroporto. E não, falta 10 minutos ainda. Quando a gente chegou na porta, perdemos Meu Deus. aquele voo. E aí, pastor? O irmão foi lá e comprou de novo as passagens. Nós ficamos mais 6 horas no aeroporto, esperando o avião. Foi algo assim, uma penitência que pagamos ali até sair o próximo voo. E naquele tempo chegamos lá, vivenciamos ali uma experiência, e dentro daquele tempo eu me lembro que um pastor levantou lá um fator de oferta, porque o trabalho de missões vive, né, sobre oferta, essas doações, essa comoção de o pessoal abrir o coração e ajudar a obra missionária. Havia muitas famílias, né, que precisavam da nossa colaboração, e eu me lembro, pastor Henrique, que se dado ali um pastor ministrando, ele falou assim, Deus falou comigo de 70 pessoas aqui com R$ 1.000. E aí começou, vem um, vem dois, vem três, vem quatro, vem o 25º, 26º, o 30º, o 31º, e ali começou a dificuldade de alcançar os 70. E quando ele foi ministrando a oferta, chegou lá no 35º, ele falou assim, Deus está falando comigo que tem pastores aqui que estão construindo, estão fazendo obra na sua igreja. Mas o seu fator de construir não tem como dar continuidade à obra. Eu falei, Deus está falando comigo. Mas Deus está falando comigo que você tem um recurso, você tem um talão de cheque no bolso. E eu tinha um talão de cheque. E você vai dar um cheque de R$ 1.000 para 30 dias. Em prol daquele saco de cimento, daquela obra que precisa ser feita. Aí eu falei, agora é comigo. Aí eu fiz o cheque da fé. Eu levei o cheque, entreguei o cheque
para 30 dias, e ganhei uma Bíblia enorme, bonitona, de estudo. E quando eu cheguei em casa, a minha esposa falou assim para os meus filhos: teu pai aprontou lá. Teu pai já aprontou lá. Ele não tinha condição de comprar nada. Aí foram ver no talão de cheque, eu dei um cheque de R$1.000 para 30 dias. E eu tinha, nesse período dos 30 dias, um aluguel do sítio, que era R$1.500. Mas os R$1.500 eu já tinha recebido a metade, que era R$750, só faltava R$750. É o apóstolo Denilson, né, ali de Petrópolis, ele vai e chega na sexta-feira no sítio. E ele era o único pastor daquele tempo que me alugava o sítio. Quando ele chegava na sexta-feira, me entregava o valor. Os demais sempre pagava, tipo, no domingo, na hora de ir embora, na saída. E ele era a única pessoa que chegava na sexta-feira, quando ele descia do carro: pastor, aqui está o seu restante. E ele me entregou R$750. Mas na segunda-feira, eu tinha que pagar os R$1.000. Aí eu entrei no carro e vim para Itaipava, com R$750 no bolso. E eu me lembro, quando eu cheguei em Itaipava, eu estava na Serraria de Itaipava, comprando material, já para a obra, para dar início segunda-feira. Eu me lembro que o meu telefone tocou. Quando eu tocou o telefone, eu fui atender. E no que eu atendi, o irmão falou assim: você está onde? Eu falei: eu estou aqui na Serraria de Itaipava. Ele falou assim: eu estou no Banco do Brasil, aqui no Shopping Estação. Dá um pulo aqui que quero falar com o senhor. Aí eu terminei o que fiz e fui para o Banco do Brasil. Parei na porta. Quando eu parei na porta do banco, isso aqui faz todo sentido por aquilo que nós estamos falando aqui, pastor. Veio 3 homens, aqueles que vendem capa de volante, capa de banco, tapete, ou se não, limpador de vidro. Eu falei: meu Deus, eu estou sentado dentro do meu carro, era um Export, e aí: moço, compra aqui, nos ajuda aqui, que não sei o quê. Aí veio o primeiro, veio o segundo, veio o terceiro, e ficou na porta do carro, e eu estou dentro do carro. E naquele momento que eles estão dentro do carro, que eu estou dentro do carro conversando com eles, o Espírito Santo de Deus falou assim: todos 3 é desviado. Pode falar do meu amor para eles. Aí daqui a pouco, pastor, um chora daqui, outro chora dali, outro chora de lá, e eu estou ali. Quando eu acabei de ministrar na vida deles, veio uma visitação do Espírito tão forte. Há quem diga que até o gerente do banco saiu por lá de fora, porque foi uma explosão. E quando eu acabei de ministrar na vida deles, o Espírito Santo de Deus falou assim: pega R$150 e dá R$50 para cada um, e não compra, e não pega nada. Eu falei: é ruim de eu dar, isso não é de Deus não, preciso de 250. Você envergonhado agora, né? Agora vou dar nada. Pastor Ricardo, mas o Espírito Santo de Deus falou assim: dá. Eu botei a mão no bolso assim, que era tudo nota de 50, fiz assim: 1, 2, 3. Eu puxei as notas. No que eu puxei as notas, eu trouxe ali para aquele contexto, falei assim: isso aqui é para você, isso aqui é para você, isso aqui é para você. Quando eu acabei de entregar os R$150, R$50 para cada um, eles falaram assim: agora o senhor vai querer o quê? Eu falei: nada. O senhor mandou abençoar vocês. Quando eu acabei de falar isso, o irmão que me ligou estava sentado dentro do meu carro. Ele estava com um montinho de dinheiro assim e falou: pastor, Deus mandou dar isso aqui para o senhor. Aleluia. Tinha R$3.000. Aleluia. Deus é bom, Deus fiel, é né? bom. Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus só vai fazer você colher segundo a sua semente, a sua plantação. Aleluia. Então, imagina se eu tenha retido ali aquela oferta na vida daqueles homens. E ali nasceu o projeto da igreja. Porque eu paguei aquele cheque e dei entrada no projeto da igreja. E aí o recurso veio. O recurso veio, Deus usou o irmão, e eu quero dizer aqui muito obrigado por aqueles que passaram ali. Nós gastamos ali no ano de 2013, 2014, 2015, quase R$300.000, 296 mil. Agora me pergunta: como foi que veio esse recurso? Um deles foi por 3 anos sítio. Não teve um final de semana de folga. Deus falou assim: eu vou abrir o sítio como forma de recurso e eu vou mandar o restante. Então eu tive nesse período essa forma de recurso. E eu assim, pastor Henrique, vivo ali hoje esse tempo onde a igreja tem 80% concluída. Eu digo que ela ainda falta 20%. Já está pronto. Eu só preciso dar o passo, porque Deus vai mandar o restante. Então eu creio também, assim como a gente falava hoje do café pela manhã, né?
com o nosso querido irmão José Abreu, que ele estava trabalhando aqui pregando forro, ou desmontando o forro que tinha aqui, que era um forro velho, né? Foi quando eu passei aqui na frente da igreja e eu entendi que eu precisava entrar aqui e deixar uma oferta. Por quê? Porque muitas pessoas passaram na porta da igreja lá em Sardual, quando em obra eu estava, e deixaram uma oferta. Então eu entendi também que eu precisava deixar uma oferta. Então essa é a minha palavra, pastor. Você sabe que isso é tão maravilhoso, porque quando eu fui alugar, quando a gente foi alugar aqui, eu estava muito pensativo. E um dia um pastor que não fala nada na igreja, quase nada, ele me chamou: você senta aqui, eu quero te perguntar uma coisa. A gente anda pelo quê? A gente anda pela fé ou a gente anda pelo dinheiro? E eu falei: pela fé. E aí ele falou assim: então tu já sabe que Deus mandou eu falar isso contigo. E aí Deus começou a dar sinais. E um desses sinais, né, eu te conheci, passou anos para eu te conhecer pessoalmente, mas foi isso. Um dia eu orei e falei assim: Senhor, hoje tu não vai fazer nada. Aí o pastor José falou assim: ó, uma pessoa passou lá na porta da igreja e deixou uma oferta. E um outro dia o culto estava encerrando já. E eu falei: Senhor, hoje tu não vai fazer nada. Porque todos os dias, enquanto a gente estava fazendo isso, Deus ia e mandava uma semente. Né? E isso é maravilhoso. Por quê? Porque a gente se deposita na obra. Quando a gente fez essa obra aqui, eu me desfiz da minha casa. Vendi a minha casa. Então, quer dizer, o recurso apareceu, ficou empenhado. Também a mesma história do pastor Ricardo. O recurso apareceu, ficou empenhado. E também a sua história, o recurso apareceu. Então, isso não é maravilhoso servir a um Deus? Quando a gente serve Ele com inteireza de coração, ó, ele responde. Verdade. E é interessante, o pastor Henrique, você está falando a respeito de vender sua casa. Eu vendi minha casa lá em Friburgo, vendi tudo, quer dizer, eu tinha casa, tinha um terreno, vendi tudo lá. E migrei para cá, porque minha vida está centralizada aqui. E, né, com a venda dessa casa, eu comprei terrenos, uns terrenos que eu tenho, 2 eu ainda tenho aqui, né, mas 2 eu vendi para poder colocar na obra lá da igreja. E botamos muitos recursos nossos, que quando nós chegamos aqui, não tínhamos nada, né? Quando eu vendi minha casa, eu fui lá, comprei teclado, violão, compramos um monte de coisa para poder fazer a coisa acontecer. E hoje eu tenho minha casa, né? Eu comprei minha casa, estou pagando ela ainda, mas já é minha. Né? Se Deus deu a condição de comprar, é porque Ele vai dar a condição do recurso para pagar. E graças a Deus, tenho pago todas as prestações em dia. Né? Então, construímos lá ainda que é provisório, mas é um provisório direitinho, como todo mundo aqui conhece, é um provisório bem acabadinho, direitinho, dentro da medida do possível. Então, quer dizer, quando a gente entende que Deus, Ele tem poder sobre a nossa vida financeira, porque eu costumo dizer o seguinte: Friburgo, eu aprendi a ser cristão, eu aprendi a viver com Jesus, eu aprendi a viver pela palavra. Aqui eu aprendi sobre a provisão de Deus. Amém. Aqui Deus tem me ensinado a viver com os recursos do céu, não com os recursos que eu tenho. Até porque hoje recursos não se tem, eu não tenho mais, mas eu vivo com os recursos do céu. Então Deus, Ele sempre vai nos surpreender. E em nome de Jesus, esse lugar aqui vai ser de vocês. Eu creio. Amém. Né? A Bíblia fala assim: onde eu colocar a planta dos pés, eu vos darei por herança. Né? Então Deus vai levantar muitas pessoas mesmo para ajudar. E esse lugar aqui vai pertencer, né, à Igreja Pentecostal Monte das Oliveiras. Né? Você vai também ter o seu lugar próprio. Né? Porque é muito bom ter um lugar próprio. Estou tão posse. Amém. Vai ter também o nome de Jesus. E interessante, pastores, pastor Ricardo, que o senhor está contando, eu conheço esse testemunho, o senhor deu carro, né? Ofertando nosso carro. Ofertou teu carro juntamente com sua esposa. O senhor está contando aí também. A minha experiência nesse período foi uma experiência assim, pastor, aonde eu tive em Deus um amigo, um pastor, que eu prezo muito por ele, tenho um carinho por ele. Nesse tempo da construção, eu arrumei 120 mil reais emprestado. E eu pagava 2%, 3% desse dinheiro. E eu nunca tirei isso da igreja, porque a igreja nunca nos deu esse recurso. Então isso foi em conformidade com a minha família, minha esposa, meus filhos, sabe?
E agora, ano retrasado, a gente pagou a última prestação desse dinheiro. Aleluia. Sabe? Glória a Deus. Foi aonde? Nesse período de eu alcançar 120 mil reais emprestado, com uma pessoa, já teve 15 mil reais com outra pessoa, eu já tive 50 mil reais com outra pessoa. Foi tudo dentro de um período onde essa construção aconteceu, tudo isso aconteceu. Recurso que eu digo que veio desses 150 mil, que eu posso dizer assim, foi 150 mil que Deus nos fez alcançar empréstimo, mas os outros 150 mil também veio dentro de uma visão que é ajuda, oferta, essa Semeadura, coisa, né? semeadura. Então, quando hoje a gente está aqui falando, né, desse empenho, desse momento, tudo isso é pela obra do Senhor, sabe? Eu nunca vi isso com um direito de retorno. Eu não sou assalariado pela igreja, a gente não tem um salário. Na verdade, a nossa geografia, o nosso ponto específico de Sardual, Sardual é hoje contabilizado, a gente chegou a fazer um censo agora de 240 pessoas dentro da nossa geografia de Sardual. Só que não é só dentro de Sardual, tem uma extensão, sabe? Nessa extensão, a gente hoje tem um grupo que congrega entre 35 a 40 pessoas. Mas nem todo mundo é de Sardual. E a gente vive isso, sabe, tendo ali o nosso direito de compromisso com aquilo que nós temos pelo ministério que o Senhor nos confiou. Então, estar aqui hoje com vocês é dizer assim, muito obrigado, pastor Ricardo, porque o Senhor me inspira. Muito obrigado, pastor Henrique, porque o Senhor me inspira por estar aqui nessa manhã, vivendo esse tempo. E nesse tempo, eu, na verdade, eu não sou cria de Sardual, né? Eu nasci no Vale das Videiras. Os meus pais, ali no ano de 1970, quando me deu ali a oportunidade de nascer na minha família, meu pai Renato, a minha mãe Cremilda, a minha mãe vem por uma família cristã, mas meu pai não. Os meus avós, que era por parte da minha mãe, eu sou o primeiro da família que me converti, depois de 50 anos do meu avô servindo o Senhor. Então, olha que no ano de 1991, quando eu levantei a mão para o Senhor, veio o meu avô no altar e colocou as mãos sobre as minhas costas e falou assim, filho, valeu a pena orar esses anos todos. Eu sou o fruto da oração do meu avô. Eu sou o fruto da conversão do meu avô e da minha avó. Então, hoje eu tenho os meus tios, tenho os meus irmãos, tenho aí todo o meu contexto familiar, mas eu sou o primeiro a se converter no contexto da casa do meu avô e da minha avó. E ali veio a conversão da minha mãe, ali veio a conversão da minha irmã, ali veio a conversão dos meus primos, e Deus está trabalhando, Deus está fazendo, sabe? Algumas delas que eu ainda creio na conversão, creio na mudança, Aleluia. e nesse tempo eu estou em Sardual há 34 anos, vivendo esse desafio, o desafio da família que Deus tem nos dado ali, a minha esposa, a Jussiara, o meu filho João Mateus, a Maria Júlia, a Rebeca. Hoje nós temos o acréscimo familiar, que é a nora, que é o genro, que são os netos, né, que está aí. E o mais, a igreja. Porque isso se torna a nossa família, né? Se torna a nossa casa. Tem hoje ali um companheirismo juntamente ao pastor Denilson, a pastora Josefa, que vieram da cidade do Rio de Janeiro, também vieram pela Assembleia de Deus ali de Bom Sucesso, da pessoa do nosso querido pastor Jaime Soares, e hoje eles estão ali com a gente também há 11 anos nesse ministério, mas temos uma afinidade de 17 anos de um relacionamento, de uma amizade. Então, vivendo isso aqui hoje, pastor Henrique, eu quero dizer assim, muito obrigado por esse tempo, poder falar desse ministério, poder falar desse pastoreio que o Senhor nos confia, dado nesses 34 anos, não como cristão, né? Na verdade, eu conheci a minha esposa em uma das festas que muito se dá em Sardual, muito período de festa junina, festa julina, aquela coisa toda, e numa dessas festas eu conheci a minha esposa. E hoje nós estamos aí caminhando no Evangelho há 25 anos, servindo ao Senhor. Mas eu aceitei o Senhor no ano de 1991 e 7 anos depois eu retorno, servindo ao Senhor ao lado da minha esposa, onde hoje nós temos uma família sacerdotal, uma família que o Senhor tem constituído, e estamos vivendo aí os desafios desse novo tempo,
nesse ano de 2024, tendo em Deus proposta, convites para estar vivendo os novos desafios. E eu quero agradecer a vocês por poder fazer parte desse tempo também na minha vida, e digo aqui muito obrigado. Aleluia. Ó, é uma aliança. Escutando essas nossas histórias, eu espero que elas incentivem muitas pessoas. Que a gente vive um tempo, né? E a própria Bíblia, ela separa pastores e pastores, né? E a palavra diz assim, ó, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E a gente está aqui dizendo isso. Você vendeu sua casa, seu carro, mudou de cidade. Eu também. Eu vendi a minha casa, troquei de cidade, estava bem situado em Duque de Caxias. Estava lá já há mais de 15 anos, fiz a casa dos meus sonhos. Eu me lembro que quando eu fiz a minha casa, meu filho dizia assim, quando eu comecei a fazer a casa, pai, a nossa casa é a casa mais feia da rua. Não dá para melhorar. E a gente fez uma casa linda. Mas quando ela estava pronta, olha só, a gente abriu mão dessa casa para viver esse projeto de Deus. E o que fica aqui, eu acho que fica esse testemunho que ele é forte, de nós uns para os outros, ó. E eu acho que isso revela esse laço, o bom pastor dá a vida. Não foi uma aposta que a gente fez, não. Mas Deus semeou uma semente no nosso coração, um projeto. Eu já vi o desenho da igreja que ele quer fazer. Uhum. Então eu sei que daqui a pouco ele vai jogar tudo no chão mesmo. E vai ficar lindo. Deus semeou uma semente, e olha só. E houve uma terra fértil para essa semente crescer. Lá em Sardual, em Itaipava, aqui em Pedro do Rio. E eu que agradeço, porque isso é tão maravilhoso. A gente vê assim, ó, não. Tem gente que fala que pastor é maluco. Não, a gente tem fé. O evangelho é loucura para os que se perdem. Mas para nós, olha só. Poder de Deus. Poder de Deus. Aí você olha, começou numa garagem, e agora? Poder de Deus. Começou numa garagem. Poder de Deus. Está lá em Sardual, num lugar, poder de Deus. O evangelho é esse poder de Deus para aquele que crê. E eu espero que as pessoas que vão assistir esse podcast, você que está vivendo uma história semelhante, que às vezes fica assim, meu Deus, de onde vai vir? Olha só. Espero que se edifique a tua fé, no sentido de mostrar que o socorro vem do Senhor. O socorro vem de Deus. E nós somos instrumentos seus, ovelhas do seu pastoreio. Não é assim? E se a gente apresentar a nossa mão, ele honra o trabalho. Então, pastor, é interessante. Eu nunca fiz comentários sobre isso. Sabe, pastor Ricardo? Eu carrego isso com muita honra. Nunca fiz esse comentário. Eu falei que a minha conversão se deu lá na casa do irmão Dedé, né? Em um tempo. Nesse tempo, frequentando já alguns cultos ali, eu vivendo um conflito, porque havia uma sentença sobre a minha vida. Eu vou para um daqueles cultos e eu estou debaixo do meu chuveiro tomando banho e falei assim com Deus, Deus, abre uma porta. Eu preciso trabalhar. Eu preciso de uma atividade. E o Senhor sabe do que eu gosto de obra. Abre uma porta. E o meu pedido a Deus é que Deus abrisse uma porta. Quando eu chego no culto e vivencio aquele culto, Deus toma mais uma vez a esposa do irmão Dedé, a irmã Vilma, vem na minha direção e diz assim, homem, eu sou o Senhor. Eu não abro porta na tua direção. Eu abro porteira. E quando tu passares por ela, tu sabe que eu sou o Senhor que estou na frente. Essa foi a palavra. Maravilhoso. Aí se deu o tempo que no dia seguinte, isso foi no domingo à noite, no dia seguinte, na segunda, eu estava em consagração, em jejum. Foi quando eu estava em secretário, num determinado ponto ali em secretário, arrumando o carro, no famoso Geraldinho da oficina, pai da Claudinha ali, do Pedro, hoje ali em secretário. Foi quando passou um rapaz pela gente, eu falei, meu Deus, eu não vejo esse homem desde 1991. E era 1999. E naquele momento que aquele homem passou, Deus falou assim, vai atrás dele, ele vai estar na padaria lá na frente, onde era o antigo posto de gasolina ali, onde é hoje uma grande loja de material de construção. Quando eu chego, deixei o carro com os meninos arrumando e eu fui na beirada da calçada assim, quando eu olho de longe eu vi o carro daquele homem que havia passado
Deus mandou eu ir atrás dele. E quando eu chego lá, naquele comércio, na padaria, ele está descosta, comendo um pão com queijo prato, tomando um copo de suco de laranja. Quando eu toquei nas costas dele, falei, ô rapaz, quando ele, Jonas, o que você está fazendo aqui, rapaz? Tudo bem? Senta aqui comigo. Quando ele falou, senta aqui comigo, eu pedi licença. Eu fui no banheiro da padaria. Dobrei o joelho na boca do vaso e orei a Deus agradecendo aquele encontro. Quando eu volto, sento, ele falou assim, rapaz, eu estava pensando em ir na Bahia buscar 2 homens para fazer uma obra para mim aqui em Secretário. Quer fazer essa obra para mim, não? E a minha oração era que o Senhor abrisse uma porta. Ali, marcamos o encontro para outra segunda. Ele me entregou um projeto e falou assim, olha, eu preciso de 3 orçamentos. O que for mais em conta. Eu entrei no banheiro de novo, fui orar a Deus. Quando eu saio do banheiro, ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa para tu. O projeto está aqui. Independente do teu preço e dos outros, a obra é sua. Aleluia. Ali eu comecei. Eu fiz um voto com Deus. Senhor, eu vou dar 10% do valor da obra. E nesse período, eu estava começando a igreja, Assembleia de Deus, um novo templo em Sardual. É um dos templos que eu considero do campo de Paraíba do Sul, o mais organizado, o mais bonito dentro do campo do Ministério de Paraíba do Sul. Foi quando eu e a minha esposa começamos ali. E aí começamos a frequentar ali. E aí Deus foi nos dando recursos, eu fui entregando, Deus foi nos dando, eu fui devolvendo, Deus foi nos dando. E aquela obra era como se fosse hoje 210 mil, o valor da obra, que era uma piscina e uma área de lazer. E eu entreguei os 10%. Quando eu acabei de entregar os 10%, porque eu também terminei a obra, o arquiteto com quem eu estava trabalhando me chamou à parte, fez um cheque e falou, pastor, isso aqui, Jonas, isso aqui é uma oferta para você, isso aqui é uma ajuda. Qual era o valor do cheque? O valor do dízimo que eu entreguei. Deus não fica devendo nada a ninguém. Só que Deus falou que não estava abrindo porta, Deus estava abrindo o quê? Porteira. Eu entrava pelos condomínios, as porteiras se abriam. Ali era o marco. Eu cheguei a ter 60 homens trabalhando. Eu construí, num período de 8 anos, 60 e poucas obras. Eu tive uma vida muito próspera, dentro de uma demanda, onde a gente recebia, num período de 5 dias na semana, no mínimo 7 caminhões de material por semana. Entre 5 homens mais bem solicitados dentro de Itaipava, eu era um deles, que estava naquele meio. Então, hoje nós chegamos aqui. Mas no ano de 2007, Deus falou assim, acabou, para tudo. Eu chego no escritório daquele arquiteto, um amigão. Falei, amigo, parou aqui. Acabou. Como assim, rapaz? A obra de fulano, eu estou acabando de digitar aí os projetos, nós vamos fazer uma... Acabou. Deus mandou parar. Ali eu parei. Então, a melhor coisa que tem é você ser obediente à voz daquele que te chama. E assim, agradeço esse tempo, essa oportunidade. Outro tempo a gente vai falar do tempo de culto, sabe, desse tempo que a gente tem vivenciado, as conversões, os milagres que Deus tem feito, sabe? Pastor, eu creio que nós temos aí, dentro desse pouco tempo, né, de 25 anos de uma caminhada, nós temos alguma experiência para falar. Eu creio que você também tem a sua. E aí eu deixo aqui o meu agradecimento. Não, e é interessante falar para esse que está iniciando, está querendo iniciar agora, por exemplo, na vida ministerial, e às vezes depara com tantas barreiras, com tantas dificuldades. Querido, se Deus te chamou, Ele te mantém, Ele abre as portas, né? Então, você que está trabalhando dentro de uma igreja, juntamente com o seu pastor, querido, seja fiel à sua liderança. Aquilo que você planta, você pode. Eu tenho tido uma experiência assim, sabe? Eu sempre fui fiel ao meu pastor. Eu nunca trabalhei como que se eu fosse uma pessoa, apesar de ter toda a autonomia. Mas eu sempre trabalhei linkado àquele que me ungiu, que me consagrou, né? Ou seja, a gente nunca pode roer a corda com aqueles que nos abençoou, com aqueles que estendeu a mão a nós.
com aqueles que Deus usou para nos ungir e nos fazer chegar aonde nós chegamos agora. Porque se nós chegamos aqui, é porque lá atrás Deus usou alguém. Né? É verdade. Não esqueça da sua origem. Não esqueça do seu ponto de partida. É importante essa fidelidade. E o demais Deus vai realizar. Aleluia. Eu vou terminar com essa frase então, ó. Vale a pena ser pastor, não vale a pena? Vale a pena ser pastor. Vale a pena. Está sendo um lugar muito pouco desejado. Está sendo um lugar muito pouco desejado, mas vale a pena ser pastor. Aleluia. Ó, fique com Deus. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe você. Deus nos abençoe. Foi um prazer aqui com você, pastor Henrique.